a interagir, e eu chego às vezes e digo assim, mas olha lá, mas nós estamos aqui só a conversar agora, deixem-me explicar, depois pões dúvidas, porque eles gostam muito de estar. Mas, pronto, não sei se é também desta... Eu confesso que este ano, como não me deram salas com... A nossa escola foi intervencionada, está muito bonita, muito branquinha, com os corredores muito largos, acho que fizeram uma obra bonita. Os materiais é que eu acho que roubaram, que foi a grande francesa, mas pronto, não sei, posso estar enganada. Mas está muito bonita. Esqueceram-se que precisávamos para ter meios audiovisuais de ensombramento e, portanto, os tores são brancos e é difícil. E também, como não me deram salas para audiovisuais, eu muito raramente os utilizo. Tenho, contudo, a noção que talvez, penso que iremos ser apetrechados, que talvez interagindo mais nessa base de... Quando eu apresento alguns, no secundário tenho a sala, tem meios informáticos, e eles aderem bastante bem. Agora, até que ponto interiorizam ou estão no cinema ou a ver séries, parece-me que as coisas que não ficam. Mas isto pode ser uma ilusão, não sei, pode ser... Eu não queria entrar em diálogo, mas eu acho que não estudam. Chegam a casa, tem que se passar trabalho de casa, que se não se fiz passar trabalho de casa, então não abrem sequer a pasta. Portanto, não estudam, não leem, isso em relação ao português. Portanto, é difícil as coisas, fixarem as coisas. Alunos que não leem... Conjuntivo, por exemplo, conjuntivo não existe. O emprego do conjuntivo é uma coisa que... Eu tenho um truque e acho que não sei. É bom arranjar truques para ensinarem a adultos. Mas claro, o truque não resulta com... Locutores, políticos, falam muito mal. Sim, mas sabe, já agora, continuando com o diálogo, eu não estou tão... eu estou preocupada, mas não estou tão negativa, porque eu consulto jornais portugueses e franceses. E confesso que gosto de ler os comentários. E vejo menos erros nos comentários em português do que nos dos jornais franceses. Agora, se serão de países, também há muita, com os países do Norte da África, Argélia, Marrocos, etc., que intervêm nos jornais franceses, tal como nos comentários de jornais portugueses, do Brasil e de outros países lusófonos. Mas parece que os comentadores portugueses têm mais preocupação e escrevem melhor do que os comentadores franceses. A cor de verbos, então, que a colega falou, verbos, em relação ao francês, eu vejo as maiores aberrações e em português não me apercebo tanto disso. Mas também estás aqui para mim. Não é uma pergunta. Isto é só uma colaboração relativamente a este assunto, sobre o português e sobre as pessoas cada vez falarem pior ou parecer. Eu posso falar sobre a minha situação, que é, eu tirei o curso de jornalismo, e, por exemplo, em jornalismo, isto é, nem foi jornalismo, foi ciências da comunicação. Portanto, uma ciência que aborda a comunicação. Portanto, a língua é extremamente importante para que haja comunicação. Nós não temos português. Tudo bem que durante toda a vida estudamos o português, durante o secundário aprofundamos português mais ou menos, porque o meu secundário, relativamente ao que era o secundário de letras de há uns anos atrás, também é muito diferente. Eu não dou literatura e sou de letras. Também acho que é uma coisa um pouco estranha. Existem dois tipos de letras agora. O meu é o soft, pelos vistos, porque eu não dou literatura. Portanto, eu acho um bocadinho inadmissível que um curso de comunicação, que os cursos de jornalismo não tenham português e que não explorem o português a sério e que não explorem a língua portuguesa como devia ser explorada. Muitos dos meus professores de universidade, e ainda hoje falo com um ou dois, eles continuam a dizer que os alunos chegam à universidade sem saber escrever português, com muitos erros ortográficos que são básicos, que deviam ser eliminados, e não digo no secundário, mas digo mesmo no ensino básico.
no ensino básico, coisas muito elementares, exatamente. E temos professores universitários a lidar com este tipo de erros, com este tipo de formação. Quer dizer, se uma pessoa chega à universidade e dá erros de construção frásica e erros ortográficos básicos, como é que essa pessoa, mais tarde, é um jornalista que sabe falar tanto em público, como falar bem, como escrever bem? Era só este o contributo que eu queria dar. Obrigada. Tem que ler os clássicos, isso tudo para aprender. A leitura é a base. O próprio jornalista Tenho um aluno que é Os um clássicos, a gente aprende muito com os clássicos. Eu tenho um aluno que é um malandro. Ele não faz nada. Ele é pequenininho, nem chega com os pés ao chão, e então tem que ser. Tive que o autorizar a sentar com os pezinhos quebrados, porque ele realmente. Não há cadeiras adaptadas para. O que também é errado. Aquele malandro não faz nada nas aulas, nada. Eu, às vezes pego com ele, outras vezes canso o próximo. E não faz nada. E ouve e basta. E ele lê, ele aprende muito a Que ler. lê, depois fazem composições fantásticas. Em 10 minutos com um olhar assim, como que. Isso para mim é canja. É sobre isso. Porque ele lê. Em Cabo Verde tive um aluno, não vou dizer, não vou revelar o nome que hoje é uma pessoa pública, que não fazia nada. Bem, estava sentado, a sonhar, os olhos para lá. Ao fim de todas as aulas deixava-me um poema ou qualquer coisa escrita na secretária. Nos pontos, portanto, não estudava, não fazia as leituras também, leituras obrigatórias, fazia as tuas. Também não tinha grande nota para e eu classificava-o pelos poemas e pelos pontos que ele me deixava todos os dias. Nós tínhamos 4 vezes português por semana. Cada dia ele me deixava um poema, um conto, e classificava-o por aí. E hoje é uma figura realmente, é um escritor, é um Eu poderia entrar em confronto direto e prejudicar aquele aluno, mas nós também, lá está um bocado a aceitação da diferença. Claro que de vez em quando eu me passo e faço o papel e obrigo a passar e não sei o quê, porque também tem que haver uma certa equidade e os miúdos têm muito o sentido da justiça. Mas vamos jogando um com o outro e isto é um exemplo porque a importância a leitura é o trunfo que ele tem, mais que outros não têm. Claro, mas para falar qualquer língua, a pessoa tem que aprender um bocadinho de gramática, pelo menos um bocadinho. No nosso tempo, lá na Sim, nós damos, agora nos novos programas, nós damos gramática, sério, nos novos programas. E tem uma nova gramática, que tem sido um quebra-cabeças para mim, eu confesso. Os modificadores, os complementos do nome, os oblíquos, pronto, já é mais fácil. Mas mesmo os feitores desta nova gramática, uns dizem uma coisa, outros dizem outra, em relação ao complemento do nome e o modificador do nome, não é claro? Porque as pessoas falam muito do acordo ortográfico, mas ninguém fala da revolução que foi a modificação na gramática. É que nós lá em Cabo Verde, Coisas que eu não concordo. lá em Cabo Verde aprendíamos o português e sabíamos falar português, e falávamos crioulo. Nas aulas era obrigatório falar português. Assim que saímos da turma, era crioulo. Contudo, aprendíamos bom português, de certeza. E falávamos o crioulo, o nosso crioulo. De modo que esse ensino realmente verifica-se cá, por exemplo, em Portugal e em outras coisas, verifica-se que, a propósito de jornalistas, e não só de jornalistas, quando chegam a dizer os acordos, mas qual é a música? Interview, etc. Tanto dizer que a gente fica arrepiada. Mas claro, não aprenderam a gramática, também não estranha muito talvez assim, porque, por exemplo, francês, também aprendemos francês e também sabemos a gramática bem. Hoje a gente fala com qualquer francês, blá blá blá, eu depois pergunto, qual é o género das palavras terminadas em age?
Ora, exatamente. Aprendemos logo as nomes terminados em A são do masculino, exceto cas e mais, nas, pais, pelas e ras. Arras, pais, pelas, cas e mais. Que desse... Eu já ouvi um ministro dizer na televisão, há de envio. Exatamente. Portanto, não será só cá em Portugal, também será também em França, que também não se aprende a gramática, fica a ter uma coisa Está generalizada. complicado, eu acho que aqui em França está pior. Aqui em Portugal o que me está mais arrepios neste momento é o você concilha. Você conseguir. Você concilha. Porque o resto aqui está a correr bem. Eu estou admirada. Quanto ao acordo, evidentemente, que eu lembro que era garotinho, havia muita farmácia com PH realmente escrito. Eu falava, via Victória com C. Eu sou Victória na cédula com C e sou Victória no bilhete de identidade. Ora, está. Resolveram mudar o nome. Ora, eu que não estou muito de acordo com muita coisa do acordo ortográfico, escrevo Vitória sem C, mas quando escrevo Pacto, não escrevo Pacto. Mas esse também não foi mudado. Pacto, facto, E outras coisas, e facto, etc. O problema, para mim, é quando as consoantes mudas está lá para abrir a vogal dos lábios e terem-na tirado. Porque ela é muda, mas tem uma função. Tal como em francês tem a função de abrir a consoante do que abre a vogal que está antes. É a mesma regra que nós em português nunca aprendemos explicitamente, porque aprendemos a falar. E ela vai fazer falta, aquela consoante muda, se não houver mudanças, vai influenciar a fonética da língua. Porque já vejo os miúdos a saber pronunciar a sua língua. Bom, isso aqui. E passando para o Cabo Verde. Sobre o acordo, mandei um e-mail, li um e-mail. Está bem. Passando para Cabo Verde. Evidentemente que parece, e segundo sei, o ensino bilíngue é muito importante. Desenvolva tem capacidades intelectuais, como dizem. Ora está. Mas lá está, o ensino bilíngue como? Porque eu vejo que muitos cabo-verdianos, neste momento, com esta coisa do crioulo, não sabem nem falar português, nem sabem falar crioulo, no fim de contas. Como é que ensinam? Depois saem daqui, vão para o estrangeiro, por exemplo, vão para o Brasil, tiram um curso, vêm de lá, tiveram lá 3 anos, o máximo 4, e vêm falar brasileiro. Não falam nem crioulo, nem português nem pensar nisso. Falam é brasileiro. Brasileiro é português do Brasil. Mas é um facilitismo, quer dizer, lá está, como não sabem falar português em condições, a gente vê indivíduos que vêm cá fazer já mestrado, doutoramento, aqui, coitado do português. É triste realmente. Bom, da modo que é isto, quer dizer, como é que vai ser este ensino bilíngue realmente para não percebo como é que vai ser esse ensino bilíngue, francamente. São os cabo-verdianos é que têm que refletir sobre isso. Mas falou em algo importante, que a aprendizagem de várias línguas também desenvolve as capacidades intelectuais. É como a música. Eu queria só dizer... Paga nisso, por favor. Não pega nisso. Não te ouvem. Celso, paga. Nós estamos a ouvir. Eu queria só dizer que em Cabo Verde a gente aprendia todo o português até a 4ª classe. Do 1º ano ao 5º ano a gente não aprendeu nada mais do que aprendemos na 4ª classe. E nós dominávamos o português. Olha, eu só queria dizer uma coisa. A única coisa que eu quero dizer é que não há nenhuma contradição, nenhuma oposição entre o crioulo e o português. O crioulo e o português são complementares em Cabo Verde. E é uma riqueza para Cabo Verde ter o crioulo como língua materna, como língua nossa, do nosso ADN. Isso podem espernear, mas é verdade. E a realidade não se pode ignorar. E outra coisa é outra realidade, que é termos uma língua que tem a expressão mundial, global, como disse, que é o português, e que é uma riqueza para nós.
é uma mais-valia para Cabo Verde poder espaçar-se e todos nós aprendemos português. Eu vou dizer aqui uma coisa, eu quando era criança, ninguém nos obriga a falar crioulo, porque nós aprendemos, nascemos a falar crioulo. Mas eu lembro que na minha casa, o meu pai, que era um homem de letras, porque o que é que ele fazia? Nós éramos muitos filhos e nós éramos os polícias uns dos outros. Quem falava português hoje em casa, à hora do almoço ou à tardinha, quando ele regressava do emprego, dava-nos uns rebuçados. Ganhávamos uns rebuçados. Cada um de nós, você está para ver crioulo, você está para ver crioulo, eu tinha que ir para ver português. Que era uma forma de aprendermos melhor uma língua. Eu, se estou a estudar inglês, eu devo aprender a falar inglês bem. Portanto, se eu estudo francês, devo aprender a falar francês bem. Portanto, não é nenhuma mais-valia dizer eu tive tanto tempo num sítio e não aprendi. Quer dizer, ou há um déficit da minha parte, ou há algum problema. Porque aprender uma língua e falá-la bem é bom. E nós hoje temos um problema em Cabo Verde. É que temos estudantes universitários que falam, não é mal, falam pessimamente português. Escrevem ainda pior. Escrevem eu posso com P-O, cedilha O. E são estudantes universitários. Isto é um problema. Não podemos estar a dizer que não vamos contrapor a isto o crioulo. Temos que contrapor é um português bem falado e bem aprendido. Portanto, não há aqui nenhuma contradição, antes há uma complementaridade. Claro, por isso é que eu falei das línguas oficiais, das maternas, das que já eram minoritárias, portanto, a língua natural ou materna. Pois, porque é isso importante. O crioulo é uma língua materna, depois tem a língua oficial, a língua segunda, que serve para, neste caso, é uma mais-valia e é, como disse o colega aqui, várias línguas, quanto mais línguas,
Muito obrigada.